Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Graças a Deus, né? Nós estamos vivos, graças a Deus, nós temos mais um dia para viver, para servir o nosso Deus, para aprender da palavra. E hoje eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus está pertinho de você? Você acha que Deus está com você? Você consegue perceber a presença de Deus na sua vida? Existe um versículo na palavra de Deus que encontra-se no Salmo 34, versículo 18, e diz assim: Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então aqui diz de quem Deus está perto. Deus está perto daquele que tem o coração quebrantado. E o que é ter um coração quebrantado? Se você procurar no dicionário, você vai achar esmagado em minúsculos pedaços, enfraquecido, um coração prostrado, né, diante do Senhor, um coração em total rendição, amolecido pela palavra de Deus, um coração que é amolecido pela palavra aonde penetra as raízes profundas. Esse é um coração quebrantado. Então, Deus, ele está perto, juntinho, de quem tem um coração quebrantado, de quem tem um coração arrependido, de quem tem um coração rendido aos pés, prostrado aos pés do Senhor. Mas em Tiago, capítulo 4 e versículo 6, diz assim: Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Deus está perto de quem tem coração quebrantado e de quem é humilde, mas a pessoa que é orgulhosa, que é soberba, Deus está resistindo ela. Deus está não deixa, ela não consegue se aproximar de Deus, porque Deus ele não fica perto de gente assim, de gente orgulhosa, de gente soberba, de gente que se acha melhor do que os outros. E aí a gente precisa olhar para a vida da gente. Aí é hora da gente fazer uma análise. Será que eu sou uma pessoa humilde? Será que eu sou uma pessoa de coração quebrantado diante de Deus? Será que em mim ainda há orgulho, arrogância, soberba? E para isso a gente precisa avaliar o coração da gente. A gente precisa parar e a gente precisa pensar e a gente precisa refletir sobre as coisas. Então eu queria te convidar agora a pegar uma caneta e um papelzinho. E eu vou ler algumas coisas, eu vou ler algumas frases que mostram como são os orgulhosos. E você vai pedir assim, ó, tá só você e Deus, ninguém precisa saber disso, tá? Então você vai falar, Deus, mostra-me aonde eu tenho sido orgulhosa, aonde eu tenho feito tenho tido atitudes que desagradam o teu coração. E cada uma que eu leio, se você tiver, você faz um risquinho aí e vai marcando. Vai fazendo aqueles quadradinhos, xizinho, passa pro próximo. Então eu vou ler algumas características de uma pessoa orgulhosa e você vai avaliar o seu coração. Primeiro, o orgulhoso. Ele olha para o fracasso dos outros e está pronto para mencioná-lo. Sabe aquela pessoa que errou? A pessoa errou, o outro fala, você ficou sabendo de fulano? Você viu o que aconteceu na vida do ciclano? Nossa, você viu o que ela fez? Ai, menina, nossa, a gente precisa orar por ela, ela tá fazendo isso, isso, isso. Doidinho pra contar, doidinho pra mencionar o que o outro errou, o fracasso do outro. Então, se você faz isso de vez em quando, anota aí. Número 2, o orgulhoso tem espírito crítico e procura sempre os erros dos outros. Você é essa pessoa que consegue enxergar mais os erros dos outros do que as qualidades? O orgulhoso tem a tendência de criticar quem se encontra em posição de autoridade. Critica o chefe, critica o dono da firma, critica o gerente, critica a diretora, critica o patrão, critica todo mundo que está acima, critica o presidente da república, o governador, só sabe criticar, não consegue ver nada de bom nessas pessoas. Sempre está falando mal, criticando, achando algum motivo para falar. 4.
O orgulhoso se auto-justifica, tem um conceito elevado de si e menospreza os outros. Olha, você errou. Não, eu não, mas é que você não sabe. É que, na verdade, é por conta disso, 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 disso. O orgulhoso, ele sempre vai se justificar. Ele sempre vai dizer que tem um motivo pelo qual ele errou. Ele sempre vai falar assim, não, mas não foi por conta disso, foi por conta daquilo outro, aconteceu aquilo. Não, sabe o que acontece? Eu não vim porque ontem lá em casa, e ele tá sempre dando desculpa, né? Então, se isso é uma coisa constante na sua vida, isso mostra que você não aceita o seu próprio erro, e isso é um sinal de orgulho, de uma raizinha de orgulho que tá aqui dentro. Número 5. O orgulhoso tem o espírito autossuficiente. Ele acha que ele se basta, ele consegue fazer as coisas, eu sou muito bom, eu faço, eu aconteço. Número 6. O orgulhoso quer provar que está sempre certo e deseja sempre ter a última palavra. Então, tá lá numa discussão calorosa, ele tá sempre certo. Ele, ele, não, mas acontece que ele tem sempre que se justificar e ele tem sempre que mostrar que o ponto dele, de vista dele, é o certo. E no final ele fala assim, mas então, na verdade é assim. A palavra final, para ele, sempre é dele. Ele tem que ter a palavra final. Então, isso é uma característica de pessoas orgulhosas. Número 7. O orgulhoso exige sempre seus direitos e a preservação da sua reputação. Você briga, você se defende muito, você exige os seus direitos? Então, cuidado, porque às vezes isso aí é orgulho, porque você não quer que ninguém pense nada de você, olha que ela erra, ou olha que ela tá... Não, a gente quer sempre que tá ali, sempre o bom, sempre o certo, sempre... Então, essa é uma característica do orgulhoso. 8. Deseja ser servido e quer que a vida das pessoas gire em torno dele. Você quer ser servido demais? Ou você prefere servir as pessoas? Quando nós queremos que todo mundo fique em volta da gente, é porque a gente se acha bom demais e acha que todo mundo tem que elogiar o tempo todo, que todo mundo tem que paparicar, que todo mundo tem que fazer as coisas pra gente, enquanto que a gente não tá fazendo nada pra ninguém. O orgulhoso deseja ser reconhecido e apreciado. Olha só, hein? Que responsabilidade. Tá muito preocupado com a aprovação das outras pessoas, né? Quer ser apreciado, quer ser elogiado o tempo todo. Fez uma coisa, a pessoa não elogiou, a pessoa vai dizer, então, você não viu? E lá, né? Isso é sinal de orgulho ainda no nosso coração. 10. O orgulhoso fica satisfeito com os elogios. Fica todo, mas se abate com as críticas. Ele tem 100 elogios. Olha que ele tem uma crítica, ele quase morre. As pessoas podem falar um monte de coisa boa de você, mas se te criticar, aquilo te ofende, te fere. Por quê, hein, gente? Se preocupa com a opinião dos outros, das outras pessoas a respeito dele, se preocupa demais, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar de mim. Isso é um sinal de que você ainda é muito orgulhoso. Não aceita ser corrigido. O orgulhoso não aceita ser corrigido, ele detesta quando alguém mostra para ele um erro dele. O orgulhoso tem dificuldade de aceitar seus erros e de pedir perdão. Você tem dificuldade de pedir perdão, de aceitar os seus erros, não gosta de ser corrigido? Isso é sinal de que há orgulho ainda no seu coração. Tem dificuldade de perdoar e perdoar a si mesmo. John Darby ele diz assim, o orgulho é o pior dos males que pode nos sobrevir. O orgulho é o pior dos males que pode nos sobrevir. De todos os inimigos, ele é o que perece com mais dificuldade e mais lentamente. Então, é aquele que vai mais difícil de arrancar de dentro da gente, mais difícil sabe, de pouquinho em pouquinho, é o que mais tem dificuldade de sair da gente, é o orgulho. Por exemplo, você chega numa fila, né? E a fila tá enorme, e você conhece a pessoa do caixa. E você vai lá na frente, bate um papinho, como quem não quer nada, e passa na frente. Isso é sinal de que você é orgulhoso.
Não, Adriana, é que eu estava atrasado. Acontece que todo mundo que estava na fila estava atrasado. Acontece que todo mundo que estava naquela fila estava esperando há 1 hora. Por que que você acha que você tem que passar na frente de todo mundo? Por que que você acha que os seus compromissos são mais importantes do que de todo mundo que está naquela fila? Porque você acha que os seus são melhores, são mais importantes, porque você é mais importante. Então, toda vez que você cortar uma fila, isso é uma coisa para você pensar. Por que que todo mundo pode ficar esperando menos eu? Outra coisa, quando acontece de alguém da sua família ou você ficar doente, e você diz assim: por que comigo? Por que com a minha família? Por que com minha filha? Por que com a minha sobrinha? Por que com meu sobrinho? Por que indignada? Por que não com você? Por que que todo mundo pode ficar doente? Por que que todo mundo pode ter um câncer? Por que que toda a família pode passar por um sofrimento, menos a da gente? Porque a gente acha que a da gente é melhor. E isso é um sinal de orgulho na gente. Isso é um sinal de orgulho, né? Então, quando nós ficamos incomodados demais com o sucesso dos outros, analisou o seu coração? Olhou para essas questões? Se há algum traço de orgulho em você, e aí a Bíblia diz que Deus resiste, Deus afasta, Deus não consegue ficar perto de pessoas assim, porque o pecado do orgulho é o pecado de Satanás, que quis tomar o lugar de Deus, que quis ser melhor do que Deus. Então, se você está nessa situação, calma, não precisa se desesperar, porque a palavra de Deus tem para nós solução. E ele fala, pratique, a palavra diz para nós, pratique o quebrantamento. Nós precisamos de um tratamento no nosso caráter. Então, nós precisamos nos achegar a Deus. Tiago 4:8 diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outro. Ore, fale para Deus, Senhor, nessa número 3 aqui, ó, sou eu, Deus. Eu não aceito isso, isso, isso. As outras você pode até ter vencido, mas a número 7 é você. A número 8 sou eu. E aí eu preciso chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu tenho pecado nisso. Eu tenho me achado melhor do que as pessoas. Senhor, eu tenho me preocupado muito mais com a opinião das pessoas do que com a sua opinião. Senhor, eu tenho sido orgulhosa. Perdoe o meu pecado. Reconheça o seu orgulho, reconheça a área em que você está sendo orgulhosa. Peça perdão, meu irmão, peça perdão, minha irmã. Chegue diante de Deus e se arrependa, porque isso afasta Deus da sua vida. Depois que você fizer isso, que você orar, que você colocar o seu pecado, se você der nome para o seu pecado, mostrar para Deus, você creia que Deus te perdoa, porque 1 João 1:8 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. E depois que você foi purificado, comece a fazer assim, ó, a vigiar as suas ações para que você não erre de novo naquilo. Quando aquilo começar a vir no seu coração, Senhor, me livra disso, Senhor, me tira disso. Eu não quero mais me sentir assim em relação às pessoas. Faça uma lista das suas decisões, das coisas que você precisa mudar, das áreas em que você é orgulhoso. Coloque aí no seu espelho para que todos os dias você lembre. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde, para que você seja humilde. Então, peça perdão e faça o que for necessário. É incrível o que Deus pode fazer com um coração quebrantado se lhe entregarmos os pedaços. Samuel Radvik diz isso. É incrível o que Deus pode fazer com um coração quebrantado quando nós entregamos nas mãos deles os pedacinhos. Então, entregue, quebrante o seu coração diante do Senhor, arrependa-se do seu pecado, entregue e mude, porque o orgulho é horrível e o orgulho afasta as pessoas da gente, e o orgulho atrapalha os nossos relacionamentos, e o orgulho atrapalha o nosso relacionamento com o nosso Pai. Lutero diz assim, Deus cria a partir do nada, portanto, Ele, somente Ele, pode fazer algo quando não formos mais nada. Então, coloque-se diante do Senhor e fala, Senhor, olha, eu sou orgulhoso, mas eu estou aqui para me quebrantar diante do Senhor, para me arrepender, para pedir perdão. Se humilhe, se renda ao Senhor e deixe que Ele pegue os seus caquinhos e transforme a sua vida. Que a graça de Jesus,
O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua vida nesse dia. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.